Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Qualquer pessoa que pôs um chip no corpo, ela não tem mais chance de salvação? Não, claro que não. Claro que não. Por quê? Porque a Bíblia lá em Apocalipse 13 deixa claro uma coisa, que quando for a vez do anticristo, a pessoa vai saber o que vai quer. ser consciente a escolha. Ele vai falar, ó, isso aqui é o que vai permitir você estar ligado ao sistema, mas o preço disso é você adorar o fulano de tal. Entendeu? Agora, nós estamos vivendo num período de teste. Um período onde essas coisas acontecem voluntariamente. Vai chegar um momento que não vai ser voluntário mais. Assim como já houve um tempo que você podia ir e vir e hoje você não vai mais se você não tiver um passaporte, alguma coisa assim. Então, cara, às vezes dá medo. Dá muito. Né? Às vezes dá medo. Agora, voltando para a nossa questão aí do futuro da nação brasileira, eu espero muito que a gente continue a ter liberdade para falar do amor de Cristo. Essa é a minha missão nesse momento. Corre o risco disso ser proibido um dia? Não agora, mas eu acho que no futuro será. E aí... Ué, não existem países que fazem isso? Existem países... Coreia do Norte, né? Coreia do Norte, Irã, Síria. Exato. Você pode ser morto. Morto. Em alguns países você perde status. Na China, por exemplo, você perde status. Você não recebe uma promoção, não perde dinheiro. Ah, tá. Né? Se você não tiver... Se você for um cristão assumido, porque lá tem a igreja oficial. Se você for parte de uma igreja subterrânea e te pegarem, você está ferrado, vai preso. Mas se você fizer parte da igreja oficial, você é aceito entre aspas. Porque eles já sabem que você é um potencial inimigo do Estado. Agora, tem países como a Coreia do Norte, como a Índia. A Índia está aumentando muito a perseguição. Paquistão, Irã, Síria, que é devastador. Egito. Então, eu vejo de um lado um extremismo religioso que proíbe, né, as outras religiões. Por isso que eu acho que também é muito ruim quando você vive num país onde uma pessoa é discriminada por ter um credo diferente. O que está acontecendo na Nicarágua? Que está tendo uma perseguição lá. Nicarágua, o Ortega, ele é comunista, obviamente, e como todo ditador comunista, a religião é o principal inimigo. Você sabe que o Marx, ele dizia que a religião era o ópio do povo. O que isso significa? Naquela época, o ópio, ele era usado não para o cara dar barato. O ópio era o analgésico. Você sabe que hoje os remédios mais fortes analgésicos, como o Tramal, o Oxycontin, o Tilex, são derivados, são opioides. Né? No caso, alguns oxicodona, o Tilex, né? que é parte do Tilenol e parte da codeína. Esses remédios todos têm o princípio ativo dos opioides. São os melhores analgésicos que existem. Quando as pessoas começaram a usar o ópio, foi para tirar dor, só que vicia. O que o Marx falou? O que o Marx queria? Ele queria que o mundo fosse pro pau. Ele tinha uma visão de uma guerra pandêmica, né? De uma pan-guerra, na verdade, em que todos os proletários do mundo inteiro se revoltassem contra os burgueses, contra os que detinham os meios de produção. Só que isso não aconteceu. Isso nunca aconteceu. Então, o que ele dizia que impedia que as pessoas tivessem consciência? A religião. Porque a religião pegava o camarada que... O Marx, ele ficou muito indignado contra os capitalistas. Por quê? Porque ele viveu na Inglaterra no início da Revolução Industrial. As condições de vida eram subhumanas. Então, ele dizia o seguinte: olha, esses camaradas que estão vivendo no submundo, ao invés deles guerrearem,
O que eles estão fazendo? Eles estão indo para os cultos, dizendo glória a Deus, Deus é bom, lá no céu tem uma coisa melhor. Então, aquilo servia como um ópio, tirava a dor e o cara não fazia guerra. Então, ele, na mentalidade dele, tem que estipar os cristãos. Por isso que todos os ditadores comunistas, quando eles chegam, eles acabam. E na com os Nicarágua, cristãos. E hoje na Nicarágua ele está fechando igrejas, está prendendo padres e prendendo freiras. Lá mais católicos, né? Porque não tem muitos evangélicos. E ele inclusive diz assim, olha, vocês não creem na democracia? Quem é que coloca os bispos aí? Os bispos aí são colocados de cima para baixo, não foram escolhidos democraticamente. Olha que argumento, né? Então, por quê? Porque uma pessoa não é chamada por voto, né? Ela é chamada por Deus, né? Então, assim, a gente percebe que... Posso pegar uma coisa? Pode. A gente percebe claramente que as pessoas estão vivendo, caminhando em direção a essa era de controle. Quer mais um café? Eu quero. Também vou aceitar um. Ô, Leni, o que o pessoal do chat está falando aí? Tem algumas dúvidas? Como que tá? Tem umas perguntas aqui. O Rodrigo Ranciaro, ele perguntou se nós não estaríamos divididos como judeus e samaritanos. Tá falando da situação pós-eleição, será que é isso? Eu acho situação política, né? Com certeza. Com certeza. O que era essa divisão? Os samaritanos eram um povo... no ano 722 a.C., os assírios invadiram o norte de Israel e levaram as 10 tribos do norte, chamadas do reino de Israel, levaram embora. E eles nunca mais voltaram. Só que os assírios, eles tinham uma metodologia. Eles tiravam o povo do lugar e traziam pessoas de outro lugar para aquele lugar. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no Brasil, São Paulo. Tá. Eles tiravam todos os paulistas daqui e botavam japoneses aqui. Dessa maneira, eles acabavam com a cultura. Só que sempre sobravam alguns locais que se misturavam com aqueles que foram colocados. Isso criava uma miscigenação. Então, os samaritanos eram um grupo de judeus misturados. Não eram puros. Entendi. Então eles desenvolveram uma nova maneira de crer. Eles tinham a sua religião de uma forma diferente dos judeus que adoravam em Jerusalém. Então os judeus e o povo dos samaritanos, eles não se bicavam. Pra você ter uma ideia, Judá fica no sul. Se você tem que ir para Galileia, que fica no norte, o caminho normal era passando pela Samaria, que fica no meio. O judeu, ele dava uma volta enorme só para não pisar no território samaritano. Eles tinham disputas. Só que Jesus, ele não se importou com isso. Ele foi até a Samaria. Ele falou com uma mulher samaritana, pregou para ela. Ela trouxe os seus familiares. Ele pregou para a cidade inteira. Só que os judeus, como eles eram altamente, vamos dizer assim, puristas, eles achavam que os samaritanos eram um povo de menor importância e que eram, na verdade, um câncer. E a pergunta dele é muito boa, porque hoje é mais ou menos isso. Se a gente pensar dentro da igreja, você pega um cristão que vota na direita, ele olha para o outro cristão igualzinho, que Jesus morreu por ele, só que ele vota na esquerda como se fosse um cara inferior a ele.